Vamos nos concentrar aqui na palavra de Deus. A Lídia já deu um spoiler. O que é que vamos estar a estudar hoje e a refletir hoje? Hein, comandante? Obrigado. Nós estamos a fazer esta série de primeira carta de João, cada primeiro domingo do mês. Este foi uma exceção, porque tivemos a celebração Kids no primeiro domingo, mas cada primeiro domingo estamos a estudar primeira de João para recebermos visão do que é que nós desejamos ser como igreja e que acreditamos que é aquilo que a Bíblia nos ensina a ser como igreja. E a igreja é uma família que ama, né? E que acolhe todos. O amor tem muitas vertentes, muitas dimensões. E é importante a gente não esquecer de nenhuma delas. Porque o amor não é fácil. Alguém já descobriu isso? Poucos. O amor não é fácil. Amar implica morrer. Morrer. Amar implica morrer. Implica dar a vida e morrer para nós próprios. Isso é amor. Aquele amor fofinho que anda para aí nas séries e nos filmes, muito poucas vezes corresponde à realidade. Aquele amor romântico das comédias românticas e dos felizes para sempre e tal. O amor tem muito sacrifício, não é? Muito. E nós descobrimos isso aqui na primeira carta de João. Mandito, por favor. Podes passar aí o slide já agora, enquanto chega e não chega. E é esta a nossa visão como igreja. Podemos dizer juntos? Uma família de famílias, com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos. Isso. E esta frase reflete mesmo o propósito de Deus para o ser humano. Né? O ser humano é suposto fazer parte de uma família e Deus convida todos e chama todos para se arrependerem e se chegarem a Ele, fazerem as pazes com Ele para poderem entrar nesta família de famílias imensa, né? Que temos o privilégio de ter, não só aqui na nossa família local, mas em muitas famílias ao redor do mundo. E onde quer que nós vamos como cristãos, e temos aqui pessoas que eram cristãos e vieram para aqui para Portugal, nós encontramos uma família. Né? Encontramos a família de Deus. E com isso sentimos-nos em casa, sabemos que pertencemos. E sabemos que somos bem-vindos. É assim que é suposto ser. Né? Muitas vezes não é como a Lídia estava a orar. Nós muitas vezes não vivemos de acordo com o propósito de Deus, mas queremos viver. Queremos. E estamos nessa. E não vamos desistir. Amém? Amém. Então, este é o tema de 1 de João. Jesus no centro, o amor no centro. João tem tudo a ver com isso, esta carta. E João, já falámos de várias coisas, já lemos 2 capítulos e vamos entrar agora no 3º capítulo. Mas há uma particularidade na carta de João. Ele quer tornar as coisas muito claras. Muito claras. Ele quer transmitir-nos uma mensagem muito clara. E uma mensagem que nos coloca assim uma escolha. Né? E só há 2 caminhos. Então na carta de João há assim muitos contrastes que no fundo têm todos a ver. Cada parte do contraste está tudo no mesmo pacote e depois há outro pacote do outro lado. Um deles é bom, é o caminho da vida, o outro é o caminho da morte. Ou um deles é o caminho das trevas, o outro é o caminho da luz. Ou um deles é o caminho do pecado e o outro é o caminho da santidade. Ou um deles é o caminho do isolamento e o outro é o caminho da comunhão. E João, ele faz-nos este contraste muito bem porque ele quer transmitir, ele quer dar ferramentas aos seus leitores e à igreja que o estava a ler para saberem distinguir qual é um caminho e qual é o outro. Ele quer deixar isso muito claro, porque estavam a acontecer coisas na igreja que ele sentia que precisava de deixar tudo muito claro para as pessoas saberem discernir o que é que era uma coisa e o que é que era outra. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E João, ele está muito, muito interessado nisso durante a carta.
E o que vimos da última vez foi estes 4 contrastes que estão ali sublinhados, né? Mundo, eternidade, o mundo que passa e a eternidade que não passa, né? Aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. Anticristo versus Cristo, né? Muito claro. Há o espírito do anticristo, que é o contrário de Cristo. Tudo o que é contrário a Cristo. E há o espírito de Cristo, que é o que é Cristo. Mentira, verdade. Fácil. Injustiça, justiça. E então ele junta mais estes 4 contrastes. E onde é que tudo isto está baseado? Diz João. Onde é que está baseada toda a lei de Deus? Onde é que está baseado todo o caminho de Jesus? Todo o caminho bom, o caminho de luz, de santidade, de vida eterna, de comunhão, de alegria plena, de eternidade, de verdade, de justiça, está baseado em Cristo, obviamente, mas concretamente em quê? Diz que no versículo 5 do capítulo 2, aquele que guarda a sua palavra, nele se realiza de forma perfeita o amor de Deus. Guardar a palavra de Deus é viver no amor. O amor é a base de tudo. Por isso é que João, na sua carta, tem aquele versículo que todos nós conhecemos muito bem, que está em 1 de João 4,8, né? Que é o quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Diz aí, Guilherme. 1 de João 4,8. Também não. Se lembra? Pressão. Diz que Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. 3 palavras muito fundamentais. Deus é amor. E então nós estamos unidos a Deus quando amamos. Nós sabemos que estamos unidos a Deus quando o quê? Quando amamos. O algodão não engana. Essa é a prova. João está a dizer que querem discernir quem é que está unido a Deus e quem não está. É o amor. Querem ter esse discernimento, porque havia pessoas a infiltrarem-se na igreja para destruir o Evangelho, para apresentar outro Evangelho. Eram os gnósticos, né? Um grupo, uma seita da altura, que era, e ainda hoje existem essas ideias, né? Que tinham uma mensagem totalmente diferente, mas queriam se infiltrar na igreja e começar a disseminar aquela mensagem. João estava muito preocupado com isso, então ele diz isto aos cristãos daquele tempo. Querem perceber? É o amor. É o amor. E vamos ler o 3º capítulo, só os primeiros 11 versículos. Podemos abrir em 1 de João 3. Tem um copinho? Obrigado. 1 de João 3, versículo 1. Diz assim: Vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E somos seus filhos realmente. É por isso que o mundo não nos conhece, uma vez que não conhece a Deus. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas aquilo que havemos de ser ainda não é totalmente claro. O que sabemos é que quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a Ele, porque havemos de o ver tal como Ele é. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se para ser puro como Ele. Todo aquele que comete pecados desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. E sabem muito bem que Jesus veio para nos tirar os pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. E todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Meus filhos, não se deixem enganar por ninguém. Todo aquele que pratica a justiça é justo, tal como Cristo é justo. Todo aquele que peca pertence ao diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. E o Filho de Deus manifestou-se precisamente para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque nele permanece a semente de Deus. Não pode pecar porque nasceu de Deus. A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todo aquele que não pratica a justiça e nem ama o seu irmão não é de Deus. A mensagem que ouviram desde o princípio é esta: amemo-nos uns aos outros. Mais uma vez, é muito claro aqui, tudo está baseado onde? No amor de Deus. No amor de Deus. Vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E somos seus filhos realmente. Diz João, há uma nova natureza em nós, quando recebemos Jesus como nosso Senhor. E tornamos filhos de Deus. Realmente, não é uma imagem bonita, não é assim uma ideia para nos consolar. Não, é uma natureza nova. Uma natureza nova. E filhos, é um relacionamento de filhos.
Muito importante isto, a fé cristã não é uma religião, é um relacionamento familiar. A fé cristã não é uma religião, é um relacionamento familiar. Nós entramos num relacionamento de filhos para com o pai e entre irmãos, porque não somos filhos únicos. Entramos num relacionamento entre irmãos e o pai. Nós entre irmãos, com o nosso irmão mais velho, que é Jesus, né? E com o pai na comunhão do Espírito Santo. Né? E estamos nessa relação. A fé cristã é relação. Por isso é que há pessoas, muita gente à nossa volta, e nós às vezes temos dificuldade em entender isto. Não dá para ser não praticante. Né? Eu sou casado, mas sou não praticante. Eu sou pai, mas sou um pai não praticante. Eu tenho um irmão, mas sou um irmão não praticante. É absurdo. Não praticante pode-se ser de uma religião. Mas a fé cristã não é uma religião. É um relacionamento de família. E quem não vive isso está a viver completamente ao lado. E é trágico isso. Ao lado do caminho que Jesus nos traz, que é Ele próprio. O caminho é Ele próprio. Nós andamos na relação com Ele. E é uma vida radicalmente diferente. Nós estamos a ser transformados em algo radicalmente diferente através da relação. Na relação com Deus e uns com os outros, nós estamos a caminhar para alguma coisa. Para quê? Segundo diz neste versículo. Estamos a caminhar para ser iguais a Ele. Quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a Ele. Ainda não é totalmente claro aquilo que havemos de ser. E nós não temos ideia mesmo do que havemos de ser. Não dá para imaginar. Eu não sei se todos se lembram disto. Alguém se lembra disto? Alguns estão a olhar e estão a pensar: que coisa é esta? Que geringonça é esta? Não é? Lembras-te? Quando a fita saía? Não, era todo um trabalho. Aquilo era uma cirurgia que tinha que se fazer às vezes. Né? Tinha que se abrir, né? Com a chavinha de fendas, pôr a fitinha direita ali com a pinça e tal. Para se recuperar a cassete, que às vezes havia cassetes, né? E tinha aquelas misturas que a gente fazia de várias músicas, que gravávamos do rádio. Vocês não fazem ideia. Bom, mas quando nós tínhamos cassetes, alguma vez nós imaginávamos o que era ter um Spotify? Não nos passava pela cabeça. Nós não tínhamos ideia. Achávamos que ia ser sempre assim. Né? Tudo assim analógico, mecânico. Né? É uma imagem para nos ajudar a perceber o que é que nós havemos de ser. É uma diferença muito maior do que de uma cassete para o Spotify. Né? Nós vamos ser algo infinitamente diferente. Né? Quando chegarmos à perfeição de Jesus. E vamos chegar lá. No caminho. Estamos no caminho para chegar lá. Agora, isto não é uma religião. Não basta dizer, não basta fazer uma profissão de fé. Dizer, eu sou filho de Deus. Não basta dizer isso. É isso que João está aqui a tentar mostrar ao longo de toda a carta. Não basta dizer, porque há muitos que dizem e não são. João está-nos a ensinar. Olha, todo aquele que tem esta esperança purifica-se para ser puro como ele. Está num caminho de purificação. Já não vive da mesma forma. Está a ser transformado interiormente. Há uma evolução. Quem está sempre igual, alguma coisa errada. Porque quem tem esta esperança purifica-se para ser puro como ele. Não há hipótese. Não dá para fugir a isto. Isto não é uma opção. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos está a transformar. Claro, nós podemos resistir ao Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos extinguir o Espírito Santo. Nós podemos endurecer o nosso coração. Tapar os nossos ouvidos àquilo que o Espírito Santo nos diz. E podemos andar assim a vida toda. Mas quem tem esta nova natureza é transformado. E qual é o objetivo? É chegar a quê? A Cristo. Esse é o objetivo. E quem tem este objetivo abraça processos muito difíceis. Abraça. Como a cruz é um processo difícil que Jesus abraçou. E Ele convida-nos a abraçar a nossa cruz. Isso é uma metáfora, né,
para dizer abraçar o processo de Deus na tua vida. As dores. Porque o crescimento dói. O crescimento dói. É muito bom, principalmente quando olhamos para trás, né? E vemos o que ultrapassamos, o que Deus nos ajudou a ultrapassar, e vemos que já não éramos como no passado, já não somos como no passado. Mas durante os processos é desconfortável. Desconfortável. Irmãos, por exemplo, porquê é que nós nos reunimos aqui e vivemos como igreja? Porquê? Há quem ache que é para nos sentirmos bem. Que a gente vem aqui para se sentir bem. Sentimos-nos bem, porque é bom, né? E realmente está muita coisa boa. Ontem foi um dia desses, segundo o testemunho das mulheres, né? Foi bom, elas tiveram, são testemunhos delas, não sou eu a dizer, né? Porque é bom ser abençoado e nós somos muitas vezes abençoados. E isso é maravilhoso, isso aquece o nosso coração, né? Isso dá-nos motivos para nós louvarmos e celebrarmos facilmente. Mas depois também há processos que são muito desconfortáveis e difíceis porque desafiam-nos, e nesses processos nós também somos chamados a louvar e a ter uma alegria, a deixar a alegria de Deus sobrenatural encher a nossa vida. Qual é o problema? O problema é que ainda temos uma velha natureza em nós. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Está lá em Romanos. Então há uma luta. É uma luta, por isso é que é difícil. Porque se não tivéssemos isso era fácil. Não é? Só que há coisas que não combinam com essa nova natureza. E todos nós temos propensão para cometer pecados e desobedecer à lei de Deus. O pecado é desobediência a Deus. E aqui temos outro contraste. Um contraste só hoje. Se eu conseguir. Obediência versus desobediência. Todo aquele que comete pecados desobedece à lei de Deus. Agora a pergunta, qual é a lei de Deus? Vamos já responder a isso. Vamos já responder a isto. Nós temos uma esperança. E qual é a nossa esperança? Nós cometemos pecados, desobedecemos à lei de Deus e não há aqui ninguém que possa dizer que não o fez ou que não o faz, a não ser que nos estejamos a enganar a nós próprios, porque quem não se engana a si próprio sabe que faz. Não é? E qual é a nossa esperança? Não somos nós próprios nem a nossa força de vontade. A nossa esperança é Cristo. Sabem muito bem que Jesus veio para nos tirar os pecados. Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Nele não há pecado. Jesus veio resolver este problema do pecado. Por isso ele próprio não podia ter pecado. Senão ele não era competente para resolver este problema do pecado. Mas ele era justo. E todo aquele que tem Jesus deixa de pecar, deixa de estar confortável com o pecado, com a desobediência à lei de Deus. Já não dá. O pecado é incompatível com a vida cristã. Ele está presente, mas é incompatível. Por isso é que nós confessamos os nossos pecados e pedimos a Deus para nos transformar e nos mudar. Porque nós não estamos confortáveis com aquilo. O que é que João quer dizer com isto? Aquele que permanece nele não peca e todo aquele que peca não ouviu nem o conheceu. João está a falar de um estilo de vida. Okay? Todo aquele que permanece nele não peca continuamente e está confortável com isso. É isso que João quer dizer. E nós sabemos que é isso que João quer dizer porque no capítulo 1 ele diz: quem diz que não tem pecado engana-se a si próprio e falta à verdade. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo nos perdoará os pecados e nos purificará de todo o mal. Então significa que há pecados para confessar. Ninguém é perfeito. João não está a dizer isso. Okay? Se nós formos ler isto sem discernimento, vamos achar que um cristão tem que ser já um anjinho, né, com asinhas aí a pairar. Não. Os cristãos erram. Okay? Então não se surpreenda se der por si a errar. Porque às vezes nós temos umas ideias religiosas falsas que um cristão não pode errar. E quando isso nos acontece, ficamos assim a ponto de desespero. Não estávamos a contar com aquilo. Não. Conta com isso. Vamos contar com isso. Mas não queremos isso. Contamos com isso, mas não queremos. Porque
peca continuamente como estilo de vida sem se preocupar com isso, não o viu nem o conheceu. João está-nos a dar ferramentas. Hein? Aquele que peca continuamente, sem arrependimento, como estilo de vida, e está na boa com isso, podemos ter uma certeza. Não o viu nem o conheceu. É incompatível. Isto não há que enganar. Não se deixem enganar por ninguém. Reparem em João, né? O que ele está a dizer aos cristãos da altura. Aí, pessoal que vos está a enganar, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, tal como Cristo é justo. Aquele que peca pertence ao diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. E ele está a dar ferramentas para os cristãos da altura, particularmente aquele grupo, que eram os gnósticos. Mas para nós isto é muito importante. Irmãos, nós não somos chamados para andar aí a avaliar as pessoas e a dar-lhes notas de se são salvas, se não são salvas. Agora, nós precisamos ter discernimento. Precisamos ter discernimento. Porquê? Por exemplo, se nós temos dúvidas, se alguém... se nós temos dúvidas se alguém é justo como Cristo é justo, se alguém tem salvação, nós não vamos pô-lo aqui a pregar. Desculpem. Nós temos que ter esse discernimento. Nós não somos chamados para andar aí a avaliar as pessoas e a tentar perceber, mas somos chamados para ter discernimento. Porque nós temos que cuidar da igreja. Nós temos que cuidar da família. E se nós não queremos saber, nós não vamos cuidar da família devidamente. Né? E João está a dizer isso. João estava a cuidar da família a dizer isto. João estava a dizer, há pessoas no vosso meio que não conhecem Cristo. Querem saber como é que se as pessoas conhecem Cristo ou não? Vejam, aquele que pratica a justiça é justo, como Cristo é justo. Aquele que peca, que está sempre a pecar continuamente como estilo de vida, pertence ao diabo. Okay? João não está a dizer isto como uma teoria. Ele está a dizer isto como uma coisa prática que ele estava a viver na igreja naquela altura. Okay? Eram os gnósticos. E há uma palavra que eu gostava de introduzir aqui, que alguns conhecem, mas outros se calhar não, que é antinomianismo. Nós temos falado muito de legalismo, né? Que é viver pelas regras, né? É viver com o foco nas regras do comportamento, como é que eu me visto, como é que eu faço, para me portar bem e poder então ser aprovado por Deus. Isso é legalismo. Eu viver pelas obras a tentar agradar a Deus por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou em Cristo. Isso é legalismo. Antinomianismo é o outro extremo do legalismo. É dizer assim, eu não sou legalista, portanto para mim não há regras nenhumas. Eu estou tranquilo. Faço o que eu quiser. Esta era a doutrina dos gnósticos. Os gnósticos diziam assim, o racional deles, o que eles diziam era, o corpo e a matéria e o material e o físico são maus. Portanto a gente pode estragar à vontade. Podemos estragar à vontade. Então eles viviam sem nenhuma preocupação com o que faziam com o corpo. Né? Faziam festas, que eu nem vou estar aqui a descrever muito, porque não vale a pena. Né? E viviam assim de uma maneira... Mas depois iam à igreja. Iam à igreja, estavam na igreja, ensinavam aquilo a outras pessoas. Antinomianismo é não ter regra, não ter lei. É viver sem lei nenhuma. E João está a dar ferramentas à igreja para perceber isto. Agora, qual é a lei? Essa é a questão. Qual é a lei? Já vamos ver. Quem vive a pecar, como os gnósticos viviam, não pertence a Deus, mas ao diabo. Ok? Mas o arrependimento é possível. Glória a Deus. Nós podemos mudar de direção. Até os gnósticos. Não é? Aliás, todos nós já fomos gnósticos ou temos uma tendência para ser. Não é? Ter ideias. As ideias deles são muito populares hoje. Principalmente nas filosofias da nova era e etc. Que o corpo é mau e nós vamos nos livrar desta mortalha física e vamos entrar lá no Nirvana e vamos ter energia, vamos nos fundir com o universo, vamos ser só luz e energia. Não é? Essa ideia de que o corpo é mau, não está aqui a fazer nada. Isso é uma ideia que os gnósticos tinham. Mas na cruz todos os poderes das trevas foram destruídos. E nós podemos, como já falamos hoje,
nós podemos viver em comunhão com Deus, né? Partimos o pão, bebemos o cálice do sangue de Cristo e expressamos, manifestamos o sacrifício de Cristo na nossa vida diária. Recusamos o pecado, recusamos as trevas, recusamos e rejeitamos o desespero, o ódio, recusamos e rejeitamos as trevas, recusamos e rejeitamos o mundo que passa, abraçamos a eternidade na cruz. A cruz é o centro. É lá que Deus manifesta o seu grande amor por nós. Não há nenhuma manifestação maior do amor de Deus. A cruz é a manifestação por excelência do amor de Deus. E é todo aquele que nasceu de Deus, aquele que se tornou filho de Deus, que nasceu de novo, como diz o mesmo João lá no Evangelho, no capítulo 3, né? Todo aquele que nasceu de novo, que nasceu de Deus, não comete pecado. Como eu ouvi um pregador dizer há muito tempo e nunca mais me esqueci, nós estamos estragados para o pecado. Estamos estragados para o pecado. Já não conseguimos, nós até gostávamos, mas não conseguimos estar confortáveis com o pecado. E quem está confortável com o pecado e que convive com o pecado assim, tranquilamente, sem nenhum incómodo, alguma coisa de errado com a fé daquela pessoa. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Ok? E ajuda é dizer a verdade, como João está a dizer aqui. Então, quem nasceu de Deus tem uma semente de Deus. Esta semente de Deus. Né? Nós temos a natureza de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, como Deus que é, odeia o pecado. Todo o pecado. E onde é que se vê o pecado de uma forma mais evidente? Onde é que se vê o pecado de uma forma mais evidente? A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Não é muito popular esta linguagem. Não é? Mas João também não está preocupado com isso. A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Todo aquele que não pratica a justiça e nem ama o seu irmão não é de Deus. Irmãos, aquele que não pratica a justiça e nem ama o seu irmão não é de Deus. Isto é simples. Simples. Quem não ama não é de Deus. Então, cuidado. Porque nós podemos estar a vida toda a enganar-nos a nós mesmos e a viver pura religião. Há muita religião aí em meios cristãos sem amor. E isso não é fé em Cristo. E nós temos que nos estar sempre a verificar. Temos que estar sempre a vigiar. Porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza é cair nisso. A nossa natureza detesta amar. Gosta de ser amada. Receber e tal. Mas amar, isso já é outra coisa. Amar é outro nível. Principalmente quando temos de amar sem sermos amados de volta. E nós somos chamados para amar incondicionalmente. Como Jesus. Ele deu a sua vida. Ele amou primeiro. Sem estar preocupado se todos iam aceitar ou não iam aceitar o seu amor. Ele amou. Ele amou aqueles que o crucificaram. Ele orou por aqueles que o mataram. Esse é o nosso chamado. Nós não podemos fugir disso. Quem não ama o seu irmão não é de Deus. Esta é a lei de Deus. A lei de Deus é relacional. A lei de Deus não é um ritual. A lei de Deus não é uma série de mandamentos, só uma série de regras, uma lista de regras. Deus, Ele sempre teve um coração relacional porque Ele é relacional. Ele é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma família. Não dá para não ser relacional. Desde o início que Deus criou o homem para ter o quê? Relação. Não é? O homem quebrou essa relação. E tudo o que Deus fez durante toda a história da Bíblia foi oferecer o restabelecimento dessa relação até chegar à explosão, ao caminho totalmente aberto que é Cristo. Não é? Mas foi sempre essa a intenção de Deus. Eu estou a ler Êxodo neste momento, aquela parte em que Deus ele diz ao povo de Israel que eles iam ser uma nação sacerdotal.
Ele diz a eles, vocês é para se relacionarem comigo. Então venham. E o povo, quando viu lá um monte com os trovões e tal, disse, não, Moisés, fala tu com ele por nós. Começa aí o que está errado. Nós queremos eleger um sacerdote para se relacionar com Deus por nós. Porquê? É mais fácil. Os outros que façam. Não é? Os outros que façam. Não é? O sacerdote que viva. O pastor que viva. Não é? Quem está lá em cima ou quem tem responsabilidade que viva. Esse é que tem que viver. Ficamos muito chocados quando pessoas têm responsabilidade, falham. Ficamos muito chocados. Porquê? Não devia ser. Não devia acontecer. Essas pessoas, claro, há um padrão de exigência que é um peso de responsabilidade que nós temos como nós na família, não é? Nós, como pais, se temos filhos, nós temos um padrão de exigência muito maior do que os nossos filhos. Não é? Ou os irmãos mais velhos também. Não é? E o reino de Deus é um reino de irmãos. Alguns mais velhos, outros mais novos, alguns com mais responsabilidade, outros com menos. Mas o reino de Deus é um reino de irmãos. Não é? Mas agora, os irmãos mais velhos não são perfeitos. E todos nós somos chamados para caminhar na mesma direção. O chamado para ser como Jesus não é para os irmãos mais velhos. Só. O chamado para ser como Jesus é para todos. É para sermos uma nação sacerdotal. E não estarmos à espera que outros se relacionem com Deus por nós. Que outros façam o que nós não queremos fazer. Que outros vivam o que nós não queremos viver. A santidade é o amor e tudo que atenta contra o amor é pecado. A santidade é o amor. Queremos ser santos? É amar. Com o amor de Deus. Quando amamos, somos santos. Porquê? Cumprimos a lei. A obediência é o amor. Como é que eu posso obedecer a Deus? Ama. Como quem? Como Cristo. Não é qualquer amor desses que andam aí. É amar como Cristo. Não é? Está em João 13:34. O novo mandamento que Ele nos deixa, que é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Essa é a medida do amor. Essa é a fasquia. Okay? A justiça de Deus é o amor. E tudo que atenta contra o amor é injustiça. É isso que João diz aqui. Aquele que não pratica a justiça e nem ama o seu irmão, não é de Deus. O que é praticar a justiça? É amar. Quem ama é justo. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem da fé cristã? Ou o mandamento da fé cristã? Desde o princípio, amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Essa é a mensagem. É uma mensagem simples, muito simples, mas não é muito, é impossível. Sem o amor de Cristo, nós não conseguimos amar como Cristo amou. Não dá. Cristo amou de uma forma perfeita. E nós só podemos amar como Cristo amou quando temos o amor de Cristo em nós. Não dá para amar com a força de vontade. Não dá para amar como uma regra religiosa. A minha religião diz que eu tenho de amar. Esqueçam, isso não funciona. Não é? Não há coração nisso. Nisso só há legalismo. Até o amor pode ser transformado em legalismo. Eu tenho que amar, tenho que dar uma esmolinha ao pobrezinho. Eu tenho que amar, tenho que dar uma oferta na igreja. Eu tenho que amar, tenho que me relacionar com esta pessoa. Tenho que amar. Isso não é coração, isso é religião. Até o amor nós transformamos em religião. É assim que nós somos. É esta a dimensão da nossa natureza. Mas esta é a mensagem. E nós, igreja, somos os portadores desta mensagem. A igreja é portadora desta mensagem. A igreja é a família do amor de Deus no mundo. A igreja é chamada para isso. E pelo amor que nos une, seremos reconhecidos como seus discípulos. Pelo amor que nos une, seremos reconhecidos como seus discípulos. Se não houver amor, tudo o que nós fazemos vale zero. Zero. Toda a nossa religiosidade, todos os nossos rituais, todos os nossos cultos e celebrações, todas as nossas cantorias, todas as nossas pregações e mensagens, vale zero.
Zero. Aliás, para Deus é pior do que nada. Para Deus é pior do que nada se não houver amor. Porque Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia a religião. A religião é uma invenção do diabo para enganar os crentes e para enganar o mundo. A religião falsa é uma ótima arma para o diabo enganar. Porque parece real, parece bom. Só que mata. E esta mensagem não pode ser apenas falada. Isto não é uma mensagem só para falarmos, só para anunciarmos. Primeiro é uma mensagem para nós vivermos. É para nós vivermos. E no resto do capítulo 3, João fala, dá vários exemplos de como é que isto funciona na prática. Vamos ver isso da próxima vez. Mas temos aqui já muito para meditar, não é? Temos aqui já muito para mastigar. Não é muito em termos de quantidade, mas é muito profundo. Temos só uma mensagem, amemos-nos uns aos outros. Agora, como é que quando nós começamos a desempacotar isso, as dimensões que isso tem, amar uns aos outros. Não são peanuts, não é? Não é fácil, não é possível sem a graça sobrenatural de Deus. Isto leva-nos para uma dimensão de intimidade com Deus. Nós percebemos que tem que ser Ele a nossa fonte, e Ele a nossa fonte. Nós não podemos ir buscar isto a mais lado nenhum. Certamente não vai ser dentro de nós que nós vamos encontrar isso. A não ser que Deus esteja dentro de nós, e está, se somos crentes e se temos o Espírito Santo. Mas é Ele em nós. Não é o nosso coração. É o coração dele em nós. Vamos ficar de pé, irmãos, e acho que pronto, é a conclusão de todas as mensagens. A conclusão de todas as mensagens de toda a mensagem da Bíblia temos que orar. Temos que pedir a Deus, porque senão não vai dar para viver isto. Não é? Então eu gostava que no nosso lugar nós pudéssemos ficar concentrados e fechar os olhos se quisermos, refletir um pouco como é que este amor se pode desenvolver na nossa vida, o amor de Deus. Como é que estamos a ser desafiados hoje? Qual é o nosso desafio hoje de amar? Quem é a pessoa ou qual é o contexto que nós estamos a ter dificuldade em amar? Quais são as situações que nos desafiam e que, na nossa tendência natural, se deixarmos de levar pelas circunstâncias, vamos odiar? Vamos ficar ressentidos? Quais são essas circunstâncias na nossa vida? Vamos ter um momento para refletir. Quando nos desafiam, nós temos a tendência de reagir defensivamente e pagar olho por olho, dente por dente. Mas Jesus traz uma mensagem mais desafiadora ainda. Jesus traz a mensagem de amar os inimigos e aqueles que nos perseguem. Aqueles que nos magoam e aqueles que nos desiludem. Por isso é que não há amor igual. Não há amor igual. É inigualável este amor. Eu gostava que pudéssemos cantar esta música com atenção à letra e à profundidade desta letra. Não
Me deste vida quando mortes pelo teu amor. Tu me escolheste quando eu nada pelo teu amor. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor inigualável. Me deste vida quando morto estava. Tu me escolheste quando eu nada era. Tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor igual. Não há, não há, não há amor Amém, Pai. Nós te louvamos e te adoramos porque tu nos amaste primeiro e nos ofereceste de graça este amor inigualável. Obrigado porque nós nada fizemos para merecer, nem poderíamos fazer. Nossa natureza é oposta a este amor. Então pedimos que o teu amor nos transforme, Pai. Que o teu amor cresça em nós e que nós possamos diminuir. Pai, que nos lembremos disto nas situações que nos desafiam. É fácil amar aqueles que nos amam. É fácil amar aqueles que nos são próximos. Não nos deixes achar que isso é toda a extensão do teu amor. Isso é pouco. Se for só isso, é muito pobre, Deus. Dá-nos essa consciência que só quando o nosso amor é testado, desafiado, é que nós percebemos que o nosso amor é de Cristo. Isso é só o amor natural que todo o ser humano tem, porque é criado à tua imagem e semelhança. Mas nós não queremos apenas viver como criação, nós queremos viver como nascidos de novo, filhos de Deus, que te receberam pela fé e que têm o Espírito Santo no seu interior. Queremos viver num plano sobrenatural, não apenas natural. E que nos possas dar a consciência clara de que isso é um caminho de dor. É o caminho da cruz. Isso é o caminho da vida, Pai. É o caminho da alegria. É o caminho da paz. É o caminho da luz. E obrigado porque podemos caminhar nesse caminho. Porque Ele está aberto. Porque Tu o enviaste. Esse caminho é Cristo. O Teu Filho amado que Tu deste por nós. Em nome de Jesus.